Bem-vindos, amigos do Super Casual Brothers! Oitavas de final! E pelo visto, como vocês já viram e já devem saber, Haaland está brilhando. Tô até homenageando ele hoje aí, nosso norueguês psicopata, Maníaco da bola. maníaco da bola. O Haaland não dá nem pra ficar bravo, né? O cara é. Não dá. Não dá mesmo. Gente boa demais o cara. Pior que o cara é gente boa. mano. Bom, é isso pois aí. é. Mais Bom. uma vez aqui com o Diego, Rubens. E aí, galera, beleza? Obrigado de novo pelo convite aí. Imagina. Vamos lá, giro da bola, oitavas de final, Rubens. Pois é, hoje nós estamos gravando hoje no dia mais depressivo da Copa do Mundo, e não é porque o Brasil foi eliminado, mas é porque não teve jogo de Copa do Mundo hoje pela primeira vez, desde quando a Copa começou. Então, um dia muito triste, eu tô realmente mal, né? Enfim, expectativas aí pras quartas de final. Bom, estamos aqui para falar das oitavas de final. É claro que a gente vai falar bastante da eliminação do jogo do Brasil, mas não só de Brasil vive a Copa do Mundo. Nós tivemos grandes jogos nas oitavas de final, um deles espetacular, né? Pelo menos uns dois ótimos jogos a gente teve nessa fase de oitavas de final, mas a gente já viu que nesse estágio da Copa as seleções começam a ter um pouco mais de medo de fazer besteira. Então o jogo muda um pouco de estilo, vamos dizer assim, tá? Então, vamos falar por ordem cronológica de tudo que aconteceu nas oitavas de final. Eu vou compartilhar minha tela aqui, exatamente onde a gente parou, porque no nosso último vídeo nós paramos no jogo entre Marrocos e Canadá, que foi o primeiro jogo das oitavas de final em ordem cronológica, né? Foi a primeira partida. Uma vitória do Marrocos de 3-0 sobre o Canadá, num resultado que não condiz com o que foi o jogo. Marrocos fez um primeiro tempo horroroso, péssimo. Foi o pior primeiro tempo de Marrocos. Canadá perdeu a principal chance no primeiro tempo, mas no segundo tempo o Marrocos fez um gol com bola parada e aí o Canadá entrou em desespero. E os donos da casa, que estavam jogando fora de casa, acabaram sendo eliminados por 3-0 e Marrocos, com muita competência, mais uma vez, chega longe na Copa do Mundo. Marrocos, então, é a nossa primeira seleção no top 8, né? Chegamos no top 8 agora, quartas de final. Primeiro host Primeiro time. eliminado. Exato. Canadá foi o primeiro host eliminado da Copa do Mundo. No entanto, podemos dizer que Canadá, ao chegar onde chegou, né, nas oitavas de final, fez uma campanha excelente, né? Uma campanha histórica para o Canadá, que nunca tinha ido nem sequer a mata-mata de Copa, quase nem para a Copa tinha ido, e aí quando jogou a Copa do Mundo em casa, conseguiu chegar às oitavas de final. Mas Marrocos realmente foi muita areia para o caminhão do Canadá eliminado, Marrocos se classificou. E aí, Marrocos ficou esperando o vencedor desse jogo que todos nós estávamos muito curiosos para saber, que foi França e Paraguai, né? Bom, esse jogo deu muita polêmica, principalmente na internet, porque Paraguai foi acusado de praticar antijogo nessa partida, se assim podemos dizer. Meteram a porrada na França, né? Pararam o jogo toda hora, provocaram os jogadores franceses, meteram 10 jogadores dentro do gol, como se ninguém soubesse que isso ia acontecer na partida, né? É uma das piores equipes contra uma das melhores equipes da Copa. Você vai fazer o quê, cara? Na cobrança do pênalti, o cara zoando a marca do pênalti, né? Exato, cara. Exatamente. Mano, aquela cena, eu ri muito naquela cena. Eu falei, mano, que o maluco tá... Eu falei, mano... Pois é. E assim, goste ou não, reclame ou não do que o Paraguai fez, Paraguai foi a única seleção até agora da Copa do Mundo que minimamente, assim, freou a França, né? A França, pela primeira vez, entrou em campo e não fez 3 gols num jogo. Sim. O jogo foi só 1-0, gol de pênalti. É o famoso 1-0 de pênalti, né? O jogo chorado. Num pênalti, assim, que o zagueiro do Paraguai vacilou muito. Vacilou. Muito. Foi um pênalti muito nada a ver. É realmente extraordinário. Vou falar a verdade, tipo, os caras seguraram ali, Seguraram. né? Exato. Não, e aquele pênalti, mano, maluco, se fosse colombiano na época lá do Pablo Escobar, o cara não voltava pra Colômbia, bicho. Pois é. E assim, eu fiquei muito eu me emocionei com uma entrevista que o técnico do Paraguai deu depois do jogo. Ele falou assim, cara, o França é um time que tem vários jogadores disputando o título de melhor jogador do mundo, né? Enquanto o Paraguai, meu goleiro não recebe salário há 9 meses, cara. Tem um jogador do meu time aqui que não conheceu pai nem mãe. Assim, é uma realidade completamente, né, diferente, assim. O Paraguai usou no jogo aquilo que eles entendem da vida, do esporte. O time é sofrido, eles usaram aquilo que deu, né? Infelizmente, eles não estão lá para dar um entretenimento para todo mundo. É horroroso o que o Paraguai faz, mas é o que eles Olha, conseguem fazer, né, cara? eu vou falar, assim, a gente vai passar ainda em outros jogos aí, mas, tipo assim, eu acompanho no Reddit, né? Tem o board da Copa do Mundo, tem o board do futebol, né, o soccer. E, cara, é muito... Nessa rodada, assim,
é legal que a narrativa foi mudando a cada 2 dias, mudava a narrativa. Então, assim, por vários dias foi tipo. Esses boards ficaram extremamente tóxicos aí contra as seleções latinas aí, América do É. Sul, né? Depois a gente vai falar aí mais as coisas que acontecem, mas tipo assim, tem um nojinho extremo, assim, da galera da UEFA lá, tá ligado? Os caras têm o flair, né? Põem lá o time, né? Então, tipo, em inglês, francês, mano, é Sim. tipo, né? É. Só os caras que são bons, né? Pois é. Então, eles queriam que fizesse o quê? O que a Suécia fez, estendeu o tapete vermelho pra França jogar e ganhar de 5? Não dá, cara. Mano, Sim, eu Enfim, acho que o Paraguai jogou com as armas que tinha, cara. é isso. É isso, é, cara. Exatamente isso. Jogaram com as armas que tinham e não dá. A seleção da França é uma força quase que imparável, mas foi por pouco. Enfim, Sim. dito isso, então, França e Marrocos vão fazer, já foi o primeiro jogo decidido, né, definido na fase de quartas de final. A gente vai comentar sobre esses jogos assim que a gente finalizar o resumo aqui das oitavas, tá? Bom, aí chegamos no terceiro jogo das oitavas de final, que é o fatídico Brasil e Noruega, tá? É, assim, no vídeo anterior eu tinha dito que esse jogo era 50-50, na minha opinião, tá? Então eu não fiquei, óbvio que eu fiquei chateado que o Brasil foi eliminado, mas eu não fiquei surpreso que o Brasil foi Uhum. eliminado. é. Dito isso, eu confesso pra vocês que, pra mim, o, o fato do Brasil ter eliminado o Japão do jeito que eliminou, eu achei que o Brasil ia ter um pouco mais de chance de eliminar a Noruega, vamos dizer assim, do que. Entendeu? Tipo, pra mim, eu acho que o Japão tinha mais chance de eliminar o Brasil do que a Noruega. Acho que no final das contas esse era o meu ponto aqui, tá? Uhum. É, e assim, o Brasil, ele usou uma estratégia de jogo que muita gente achou estranha, né? Não entendeu, a bola ficou com a Noruega o jogo inteiro, vamos dizer assim. 60% do tempo. É. 70% foi bem Mais, o Brasil teve uma extraordinário. das suas menores posses de bola, né, da história e tal. Só que assim, por mais que, é igual o Paraguai, por mais que você não goste do que o Brasil tenha feito no jogo, eu diria pra você que, infelizmente, a estratégia foi efetiva e inteligente. Porque o Brasil, no primeiro tempo, teve muito mais chances do que a Noruega. O Brasil perdeu um pênalti no primeiro tempo. Um Teve muita pênalti, chance. tá? O Vini Júnior perdeu uma oportunidade na pequena área, praticamente. E a Noruega foi ter a sua primeira chance de gol aos 45 minutos do primeiro tempo. Que foi um Eles chute que fizeram aquele gol cancelou, né? No Com mas comecinho. aí 2, 3 minutos. não É. considera, né? Aí não considera. Porque a Noruega, na Sim, prática, teve uma posse de bola infrutífera, que se chama, que é assim, é. fica lá, tocando a bola, tá, mas não acontece nada. Ninguém chutando gol, mal Lemar tem cruzamento na área. Que era uma estratégia que o Ancelotti meio que antecipou. Ele chegou com uma estratégia muito inteligente pro jogo, porque a Noruega, eles não gostam de ficar com a bola também. Não é um time. Então, assim, eles se sentiram incomodados com o fato de que era eles que estavam com a bola, tá? Tanto que no segundo tempo, o técnico da Noruega entende, tipo, cara, o Brasil veio aqui pra não ficar com a bola. Então, eu vou colocar jogadores no meu time que conseguem passar melhor a bola. Tanto que ele tira aquele ponta, que é um jogador habilidoso, o Nusa, e põe um cara passador. Mesmo assim, até os 65 minutos do segundo tempo ali, né, no total de jogo, o Brasil perdeu uma chance, uma das top 3 chances mais claras de gol dessa Copa do Mundo, que foi o Endrick, O tá? Endrick. O Ryan chutou, o goleiro defendeu, o goleiro da Noruega estava fazendo uma boa partida. Agora, o que o Ancelotti errou grotescamente foi ter tirado o Martinelli, o Ryan, para pôr o Neymar e o Danilo. Ali ele matou o time, ali acabou, ali o Brasil acabou. Tanto que, Não. sei lá, 2 minutos depois, principalmente quando entra o Ederson no time, o Endrick tem que marcar na direita, não tem marcação nenhuma, o Neymar não corre mais em campo. Gol, É. aí entrou, aí o maníaco da bola entrou no jogo, né? É. Ele pegou na bola pela primeira vez dentro da área, gol. E na segunda Sim. vez, e na terceira vez que ele pegou no jogo, gol de novo, né? Cara, Sim. o Até, Haaland. até então eu tinha ouvido o nome dele, sei lá, 2 vezes no jogo, mano. Isso. Não tinha ouvido É. o nome dele em campo. Ele não, É. ele tava desaparecido em campo. Eu não vou usar muito o Tati Case aqui, porque não é a intenção do canal também, Uhum. que a gente quer mais se divertir, mas assim, o Brasil, a estratégia do Brasil não era marcar o Haaland, é fazer com que a bola não Não chegasse no chegasse Haaland. nele. E isso Isso, é. estava funcionando. E funcionou bem, Sim, né? sim. Só que o Brasil perdeu chances absurdas. O Brasil teve o dobro de chance e chances muito mais claras e não fez, né? O Brasil Sim. fez um gol de pênalti que não valeu mais nada. E a Noruega, cara, o segundo gol na Noruega, quem me fala qual jogador do Brasil faria aquele gol que o Haaland fez o segundo gol? Ninguém. Não, ninguém faz igual que nem o cara, né? Ele faz uns. Ele não. Ele só dá toquinha, né? Tipo, Cara, é um absurdo, velho. é muito Absurdo. absurdo, né? Cara, eu não sei. O Zaka entende muito mais de futebol do que eu, do que até eu não sei se o Diego, mas Mais o que eu, com estilo, o certeza. estilo do Haaland me lembra um pouco do Zlatan Ibrahimovic. De pegar a bola de qualquer jeito acrobático. O cara
A bola do jeito que vem, Pega de ele dá qualquer um jeito jeito. Ou ele dá É, chute de taekwondo, ou ele dá calcanhar na altura da cabeça do marcador, entendeu? Ele é Sim. é, acrobata. O cara É. sim. Bom, eu nunca tinha pensado nisso, é interessante. É que o Ibrahimovic, na minha opinião, ele é um cara mais técnico que o Haaland, né? O Uhum. Ibrahimovic fazia coisas assim, um pouco mais, ainda mais, como é que eu posso dizer assim, era quase que artísticas as coisas que eles faziam em Uhum. campo, né? Mas, O- realmente, assim, tem uma certa semelhança, um pouco o estilo Uhum. de jogo, né? De Sim. fato tem. O Ibra, que inclusive é um dos comentaristas da Fox dos Estados Né? Unidos, Sim. antes do jogo e tal, eles estavam falando dos dois times e tal, e colocaram ele pra falar do Brasil, né? Ele falou que, tipo, ele falou que basicamente, assim, ele começou a jogar bola por causa dos É, brasileiros aí dos anos 2000 aí, né? O sim. galera mais ou menos da época da Copa lá, né? Uhum. Mas assim, eu concordo plenamente com você, tipo assim, olhando, você assistindo o jogo e vendo os comentários da galera, tipo, se for pelo comentário da galera, tipo, parece que o Brasil jogou, sei lá, mano, igual o Catar, tá ligado? Mas, tipo assim, os caras os É, caras jogaram, mano. Teve um monte de jogaram. Não, chance, o assim, é Brasil tipo jogou assim, é bem. meio que É. tirou Então, ruim no dado ali, tá ligado? Se É, podia ser o que o outro, Brasil, outro o que placar. acontece é o seguinte, jogo de mata, que é o caso da Copa do Mundo, né, que é só mata, infelizmente, o que define muito no jogo é a quantidade de vezes que você erra, né? É, O que acontece? Os jogadores do futebol hoje, eles são condicionados. Pensa o seguinte: os jogadores eles jogam um campeonato com 38 partidas, né? Se você é, erra numa partida, você tem total condição de reverter, até mesmo uma Champions League. Quantas vezes a gente viu um time tomar de 3-4-0, 4-1 e conseguir reverter? O cara tem a segunda sim, chance, tá? E isso tá incrustado na cabeça da galera. Na Copa do Mundo, infelizmente, muda você não tudo. tem a chance, você tem margem de erro, é literalmente zero. Então, assim, a partir do É, momento que você perde um pênalti numas oitavas de final de Copa do Mundo, você acabou de jogar sua classificação no lixo, praticamente. A gente vai falar exatamente, de uma é. exceção, porque teve um outro ET, né, que teve essa exceção nas uhum. oitavas de final, mas aí o cara é ET. Mas é isso. Se você tem a chance, você é o goleiro e você não faz, acabou, cara. Tá? O Brasil teve É, XG, que é o Expected Goals, de mais de. Era pro Brasil ter ganhado esse jogo de 3, Uhum. tá? Só pra você ter uma noção. é. E a Sim, Noruega não fez XG de 1 praticamente. sim. Pra você Assim, ver o ó, nível de diferença, né, de expectativas de gol. É. Mas, mata-mata é cruel, cara, né? O, Tipo, cruel. não é playoff da NBA lá que o cara tem Exato. melhor de três lá, é. tá ligado? Então, é É isso. melhor de sete, né? Quem ganha três primeiro. Então, tipo assim, num jogo desse aí, o cara tem ele tem o tempo pra recuperar, não, beleza, segunda vez que a gente vai mudar, né? Mata-mata é tipo assim, a França aí, que é a time mais fudido que tem aí, pode dar uma zebra também, Pode, nada cara, garante, aliás, Pode, bom com quase ponto. deu o certeza. Paraguai, né? Quase Imagina, deu. então, mas aí a É, diferença do time que tem o cara que quer resolver do time com quem não tem quem resolve. O Mbappé é, pegou a bola, bateu o pênalti e fez o gol que classificou a França. Olha a é, diferença, foi exatamente o que aconteceu. O Brasil teve a chance de abrir o placar, não aconteceu. A França teve a chance de abrir o sim. placar com o pênalti, aconteceu. Acabou o Me diz jogo, cara. uma coisa, ô Rubens, já que o pênalti é um assunto delicado, né? Foi um assunto que poderia ter mudado o rumo da partida. Então Uhum, vamos lá. Você tem o Messi, que é o batedor oficial da Argentina. uhum, Você tem o Mbappé, que é da França. sim. Você tem o Haaland, que bate pênalti para a Noruega. No Brasil, por que que Bruno Guimarães foi bater esse pênalti? Pois é uma discussão interessante. Fizeram essa pergunta para o Ancelotti, a resposta dele foi muito esquisita. Ele disse que o Bruno Guimarães tem estatísticas de pênalti melhor do que o Vini, do que outros jogadores. E ninguém entendeu se isso é uma estatística de treino, do tipo, tava todo mundo É. treinando e o Bruno Guimarães estava destruindo no treino. Porque com certeza de jogo não é, porque o Bruno Guimarães tem muito pouco pênalti batido na carreira. Ele Cara, tem fui pesquisar, ele tem é, 3 pênaltis batidos. exato. Enfim, né? É, e assim, o Brasil. Aí esse é um ponto delicado, porque assim, de fato, os melhores batedores de pênalti do Brasil, eles não eram titulares. Rafinha, Neymar, esqueci, tinha mais um, o Igor Thiago. São caras que batem muito pênalti e são muito bons de batedores de pênalti. E o cara que mais bateu pênalti depois dele foi o Vini Júnior, que bate pênalti Uhum. toda hora no Real Madrid. É. Mas assim, cara, eu não vou discutir isso muito, porque isso é Uhum. uma coisa que já estava definida antes do jogo começar. Isso é uma coisa que todo mundo confirmou. Uhum. Agora, que é uma decisão estranha, porque eu sinto muito, cara. Oitavas de final, quem bate pênalti é o craque do time. Acabou. Não. Fim de papo. Seria o Vini Júnior, em Seria o tese, Vini né? Júnior. Seria o Vini, no caso ali, seria o É. Vini Júnior, tá? Mas, assim, pode ser que o Bruno Guimarães seja um bom batedor, mas, cara, é o que muita gente falou. Eu tenho certeza que se alguém pegasse a bola, vamos supor que o Didier Deschamps decidiu que quem vai bater o pênalti é o Olise.
Na hora que vai bater o pênalti, o Mbappé ia empurrar o cara e falar assim, meu irmão, eu que vou bater esse pênalti, porque eu que vou resolver o jogo. Eu vou resolver o É. jogo, tá? A gente vai chegar no jogo da Argentina, mas assim, o Messi é o maior jogador de futebol que eu já vi na minha vida. Mas o único fundamento que o Messi não é muito bom é pênalti, curiosamente. Ele perde pênalti direto, tanto que é o segundo pênalti que ele perde na Copa do Mundo. Sim. Mas, alguém tem dúvida que é o Messi que vai bater o pênalti da Argentina? Ninguém. Talvez tenha, ou talvez o Lautaro Martinez bata pênalti melhor que o Messi. Não sei. Mas não é, é o cara, velho. Ele que vai bater o pênalti. Fim de história. Né? Uhum. Muito discutido isso, mas já estava decidido que o Bruno Guimarães seria realmente o batedor de pênalti, né? E então, assim, respeitar a hierarquia ali e tal, Certo. deu no que deu. Né? Uma Entendi. pena porque o Bruno Guimarães fez uma boa Copa do Mundo. Fiquei com muita dó dele. Foi. Mas você viu, pelo Ah, é visto, foda, né, cara? não me lembro qual que é o time, é o Arsenal? O Arsenal acho que vai Vai contratar sair ele. hoje, vai contratar Vai ele pela contratar. bagatela de 500 milhões aí. Vai contratar ele. Vai Então, contratar. se Bom, tivesse acertado o pênalti, era 1 bilhão, tá vendo? é, Certeza. eu não vou entrar nesse assunto agora, mas assim, galera, eu vou falar uma coisa pra vocês. Vai demorar muito tempo pra gente ver o Brasil ser campeão. Escuta o que eu tô te falando. O Brasil fez a sua segunda pior campanha na história de Copas do Mundo. Terminou em Uhum. 11º lugar. A pior foi 12º. E, na boa, cara. Na boa. Assim, a gente foi eliminado pela Bélgica, que tinha uma bela de uma seleção, mas a Bélgica não é nada em Copa do Mundo. Depois a gente foi eliminado pela Croácia, que tinha uma seleção boa, e agora a gente tá sendo eliminado pela Noruega, que disputa a Copa do Mundo, acho que pela terceira ou quarta vez. Então, a piada agora é, qual vai ser a seleção mediana da Europa que vai eliminar o Brasil na próxima Copa? Talvez Olha, seja... Talvez seja a República Tcheca, não sei. né? Entendeu? Então, a situação tá ficando grave É. cada vez mais. Agora uma pergunta. E se não existe, né? Mas, se o Japão tivesse passado, como que você acha que seria um Japão e Noruega? Eu acho que teria sido parecido com. Acho que a chance seria meio a meio. O Japão, eles não estavam com a força máxima deles, né? Eles perderam os craques do time. É. Mas eu acho que seria um jogo igual. O Japão teria total chance Eu acho que o Japão provavelmente assim, pararia numa Inglaterra ou numa Argentina, alguma coisa do tipo, né? Entendi. Mas acho que um Japão e Noruega, jogo igual, na minha opinião. Né? Da hora. Jogo igual. É. Bom, o fato é, o Brasil está eliminado nas oitavas de final. Tecnicamente foi uma participação pior que a do ano passado, mas na prática foi meio que igual. Porque o Brasil ganha o primeiro mata-mata, né, da Coreia do Sul, né? O Brasil Coreia ganhou do o primeiro mata-mata, ou dessa vez foi do Japão, e aí chega outra uma seleção europeia e eliminada. Está eliminada É. da Copa. Né? E o Brasil, então, acaba de entrar no maior jejum de sua história de Copas do Mundo. O Brasil vai para 30 anos sem uma. 28 anos, né? Sem uma 28. Copa do Mundo. Na próxima Copa vai fazer 28 anos. Você, antes O da gente Hexa sair veio, do né? Brasil. O Hexa veio. Essa vez, sexta seguida, Seis, é. Você acha que faz sentido aquele negócio de, tipo assim, a galera compara, assim, vê qual a porcentagem do time que joga no Brasil e joga fora? Você acha que faz sentido isso daí? Influencia o... Eu acho que. Eu não acho que faz. Eu diria que a resposta é mais ou menos. Porque, assim, o que está acontecendo com o Brasil, essa é a minha visão, tá? O Brasil está deixando de formar os jogadores para certas posições e isso está começando a ter um efeito brutal na seleção. O Brasil não forma mais bons laterais. Quando eu digo bons laterais, assim, tem laterais ok, mas não tem cara muito bom. O Brasil não forma mais meio-campistas, passadores top de linha, como Modric, como Bellingham, como o próprio Odegaard da Noruega, que é muito bom jogador, passador de bola. O cara mais próximo que a gente tem hoje é o Paquetá, que é um cara ok, né? É um cara ok. E aí, é um problema da CBF resolver isso. A CBF tem que pensar, tipo assim, cara, o futebol brasileiro não tem mais esses caras. A gente não tem mais. O Brasil não tem um centroavante como o Haaland, como o Harry Kane, como... Não tem. Não tem. Nossos centroavantes não são nem metade do que esses caras são. Não adianta querer chorar. Essa é a verdade, tá? A CBF tem que pensar como que a gente vai formar jogador com essas características. Porque não é o trabalho do clube. O clube, ele cria um jogador para virar um craque, para ganhar títulos e vender e o clube ficar milionário. Essa que é a realidade. O clube é tipo uma empresa. O clube não tá aqui pra fazer um favor pra nação brasileira, né? E a CBF tem que resolver isso. Então, e isso tem um pouco a ver com o fato do quanto tempo o cara fica no Brasil, jogando futebol, pra se desenvolver, blá blá blá. Tem um pouco de relacionamento com isso, tá? E eu acho que tá começando a ter um pouco também, Diego, de que hoje as seleções de futebol, elas são, a grosso modo, tá? Não quero causar polêmica, mas elas estão virando cada vez mais uma seleção do mundo, vamos dizer assim. Porque você pega Marrocos procura marroquino no mundo inteiro. É. A França, né, Bélgica, procura belga no mundo inteiro, e assim vai. Não sei, talvez seja a hora do Brasil começar a pensar nessas coisas. Tá saindo uma notícia aí de um jogador brasileiro, Brian alguma coisa, esqueci o nome dele, depois pesquisa. O moleque é o meio-campista titular, ele tem 17 anos, ele é meio-campo titular
do time do time de base do Real Madrid, que é o La Fábrica. Brasileiro. Brasileiro. Uhum. Tá lá, jogando no Real Madrid. Você entende o problema? Sim. Então, Uhum. cara, assim, a chance desse moleque se Entrar pra naturalizar pra Espanha. Espanha, ou escolher jogar na Espanha, é alta. Então o Brasil tem que começar a criar um, um departamento dentro da CBF pra pensar nessa coisa, entendeu? Porque do Não. jeito que tá, o Brasil vai continuar tendo uma seleção com bons jogadores, mas esquece, cara. Não dá. O Brasil não tem mais talento, não tem mais talento pra ganhar a Copa do Mundo. Coloquem isso na cabeça de vocês. Não tem, tá? E eu É, falei fala isso, o que máximo que a gente chegaria é quartas de final. Eu falei aqui. fala que, o Brasil da atualidade é a França, né, eles criam talento Exato. que nem a gente criava antes, Ah, né, mano, molecada de é de absurdo, periferia cara. lá da É, da Sabe, França. exato. sabe qual é o problema? A gente viu o Brasil Hum, 70 igual que o Diego falou, o Brasil jogava igual a França jogava, cara. Era um absurdo. É, O Brasil entrava em campo, era 2-0 no mínimo, você entendeu? é. Era um Não, negócio a gente absurdo. foi assim mimado, né? A gente viu o Brasil ir Sim, pra final 3 vezes seguida, a gente, enfim, isso aí não, né? Mas assim, na minha opinião, até é um pouco mais profundo que isso. Está surgindo uma nova ordem mundial, porque pela é, primeira vez a gente vai ter uma quartas de final de Copa do Mundo sem Brasil, sem Alemanha e sem Itália. Pela sim, primeira cara, vez na história. A Itália, então, cara, nem se fala, né? Nem na Copa do Mundo sim, vai. Mas a Alemanha tá tendo esse pensamento que nem a gente, assim, que, tudo bem, a Alemanha ganhou uma Copa do Mundo em 2014, mas depois disso a Alemanha também acabou, cara. Foi eliminada em fase de grupo, né? desintegrou, sim. Tá desintegrando a seleção dos caras, tetracampeão do mundo. Então tá surgindo uma nova ordem. É físico, é muito físico o futebol, cara. Todos os jogadores da é. França praticamente são jogadores fortes, jogadores técnicos. É outro tipo de jogo. Esse Mas é uma fraqueza grande do Brasil, né, que assim, os brasileiros são tudo mirradinho, né, o cara só vai Cara, o cara, tipo, não come bem, O assim, cara, ele o que ele dá a só vai impressão, cara, é que é o seguinte, isso é um movimento que já acontece há alguns anos, que é assim, o Endrick quando jogava no Brasil aqui no Palmeiras, era super magrinho. Ele ganhou muita massa quando ele foi pro Real Madrid. Quando os jogadores vão pra Europa, você pode ver Ronaldinho Gaúcho, a mesma coisa, o próprio Ronaldo. Essa galera vai pra lá, primeira coisa que os caras falam, antes de entrar em campo, você vai ganhar massa magra, cara, não uhum. tem Mas jeito. ó, olha quão grave é a situação. Esse vai ser meu último ponto. Olha quão grave é a situação. sim. Hoje, se você pegar o ranking, talvez, dos 10 melhores jogadores do Campeonato Brasileiro, mais da metade vai ser estrangeiro. Sim, É uruguaio, né? É argentino. Quem que é o ídolo do Palmeiras? Flaco Lopes. Flaco Flaco Lopes Lopes. é argentino, nem reserva da Argentina ele é. Ele tá na Copa, Exato, mas ele não é nem cotado pra entrar no time durante o jogo. E no sim, Campeonato Brasileiro ele é um dos top. Né? sim. Arrascaeta, esses caras. Então, a gente tá num buraco grande, tá? Então, assim, pra galera jovem que tá vendo aí, eu sinto muito. Mas se eu fosse apostar um pão velho, um Guaraná quente, vai demorar pelo menos aí mais umas 3 gerações pra gente ver o Brasil, talvez. Porque, querendo ou não, a Argentina passou pelo mesmo problema que a gente. A Argentina ficou 30 e poucos anos. Só que apareceu um cara lá, um tal de Lionel Messi. O maluco brotou e tá dando título pra Argentina. Quando esse cara parar de jogar, eu não sei o que vai acontecer. É uma discussão pra gente ter pro futuro, né? Caramba, que Bom, enfim, interessante. a Noruega elimina o Brasil e acertamos no nosso bolão, no nosso tier list, dizendo que a Noruega seria a sensação da Copa. Eu tô muito orgulhoso de dizer isso, que eu acertei Muito isso. bom, Tá? Exato. parabéns. Tá. Bom, e aí a Noruega ficou esperando o adversário que seria México ou Inglaterra. E, senhores, que jogo de futebol. Eu tinha apostado que seria o melhor jogo das oitavas, eu errei. Teve um outro jogo melhor, esse foi o segundo melhor. Mas México e Inglaterra foi um espetáculo de jogo. Um primeiro tempo, até a metade do primeiro tempo, meio truncado. Mas depois, algum jogador da Inglaterra decidiu pôr a bola embaixo do braço e resolver, que foi o Jude Bellingham, meio campo deles, que é um 10 clássico, que o Brasil não tem mais no seu time. Foi lá, fez 2 gols, e aí o jogo, cara, o jogo virou tiro, porrada e bomba. 2-0, o México veio, diminuiu, quase empatou o jogo ficou uma loucura. Segundo tempo, o jogador da Inglaterra expulso, pênalti para Inglaterra. Harry Kane não perdeu o pênalti, né? Fez lá e fez 3-1. O México fez gol, cara. O jogo foi insano, foi muito bom. Mas o México jogamos como nunca, perdemos como sempre. E o México, então, está eliminado 3-2 para a Inglaterra. E a Inglaterra vem muito forte. Para mim, a Inglaterra vem muito. E vamos ter esse jogo interessante de times europeus: Inglaterra e Noruega, nas quartas de final. E o México foi o segundo time hospedeiro da Copa a dar tchau. Tchau, México. Fomos grandes amigos durante a Copa, Brasil e México, mas não deu. Exato. Caímos juntos, tá? Bom, depois desse jogo aí, nós tivemos, por ordem cronológica, nós tivemos Portugal e Espanha, que era possivelmente o jogo mais aguardado da fase de oitavas de final. E, assim, o primeiro tempo foi legal, né? Os goleiros apareceram, o goleiro de Portugal fez uma grande Copa, mas o segundo tempo foi doído de assistir, meus amigos. Não sei se vocês viram o jogo, mas olha, foi complicado. E a Espanha,
voltou, né, aquele futebol dele, toca pra lá, lembra que eu falei no tier list? É impossível roubar a bola da Espanha. Eles tocam a bola, toca a bola, toca a bola, toca a bola, e fica, de repente, todo mundo acorda em campo, que tava todo mundo dormindo, aparece um cara da Espanha na pequena área, gol, a Espanha fez o gol aos 91, né, o Merino fez o gol aos 91, e o Robozão se despediu da Copa do Mundo. Cristiano Ronaldo fez a sua última Copa do Mundo, o Cristiano Ronaldo, ele fez tudo na carreira dele, menos brilhar em Copas do Mundo. Ele teve alguns sparks, assim, em algumas Copas, né? Mas ele, de fato, nunca não fez nem 1% do que Harry Kane, por exemplo, e nem preciso nem falar do Messi, né? Do que o Mbappé, esses caras fazem. Então, um final um pouco triste. E Portugal, assim, tudo bem, eles foram eliminados pela Espanha, que nós colocamos como uma das candidatas ao título, né? Uhum. Mas não deixa de ser uma Copa do Mundo decepcionante de Portugal, que em termos de elenco, cara. Pô, Portugal é campeão europeu, é recente campeão europeu, tem um elenco espetacular, tem possivelmente o melhor meio-campo do mundo. Se bobear o meio-campo de Portugal é até melhor que o da França. E, cara, um fracasso total, né? Não Quem que ficar é? atrás. Bernardo Silva, né? Eles têm João Félix, Bernardo Silva. É só cara muito bom, assim, cara muito bom de bola, né? Infelizmente, não ornou. Tem o Bruno Fernandes, não ornou. O time não jogou bem. Fizeram até um jogo equilibrado com a Espanha, mas não deu. E o Cristiano Ronaldo se despede de uma maneira um pouco melancólica aí, da Copa do Mundo. Possivelmente o Cristiano Ronaldo também vai se aposentar da seleção. E é o fim de uma era, né, de um dos maiores craques da história do futebol. Não jogará mais Copas do Mundo. Não o veremos mais no maior palco do futebol mundial. E a Espanha, então, está nas quartas de final. E aí, a Espanha ficou esperando o vencedor do próximo jogo, que foi Estados Unidos e Bélgica. E esse jogo teve muita polêmica envolvida. Sim. Os Estados Unidos, vamos lá, tudo começou na expulsão contra a Bósnia. O Balogun, o principal atacante dos Estados Unidos, foi expulso contra a Bósnia, tá? E ele, então, não deveria jogar contra a Bélgica. Até aí, a seleção americana era uma das seleções mais queridas da Copa. Porque eram times que mais. Um dos futebol mais legal de assistir. Um time ofensivo, um time muito interessante e que todo mundo apostava que tinha mais bola que a Bélgica. E honestamente, até aquele momento, os Estados Unidos tinham jogado mais futebol que a Bélgica. Só que aí, teve uma ligação lá pro Infantino, falou: "Ô, tem como você rever esse cartão vermelho aí pra mim, por favor? Acho melhor você rever esse cartão." É. Tá? É uma recomendação minha, assim, só. Melhor você Sim. rever, né? E aí, não, tranquilo. Tá, beleza. Tranquilo. Vamos dar um jeito aí. E aí, o que aconteceu? O Balogun, ele teve o efeito suspensivo dele só para daqui a um ano. Então, o cartão vermelho se manteve, só que ele vai poder cumprir esse efeito suspensivo só daqui a um ano. Isso foi mais bizarro ainda. Bizarro. Foi tipo assim, não, ele realmente mereceu ser expulso, mas deixa ele cumprir jogar a essa Copa. suspensão. Exato, deixa jogar a Copa aí. Se tivessem anulado o cartão vermelho, eu acho que teria sido menos Menos vergonhoso, sendo bem É. honesto, tá? E, cara, a partir daí, por culpa dos Estados Unidos ou não, essa seleção passou a ser odiada mundialmente. A Bélgica, Sim. tipo assim, o mundo inteiro queria que a Bélgica ganhasse esse jogo, Que nem, cara. eu, que nem eu falei, deu alento aí pros sul-americanos nas redes. Os Estados Exato, Unidos virou o vilão. E, Total. cara, assim, foi bem polêmica. A galera ficou muito puta, porque meio que quebrou a vibe aqui também. É. Que tinha americano que começou a torcer pra Bélgica, cara. Tá Sim. ligado? Sim. Porque os caras falaram, mano, lá vem um monte de cemitério, fuder meu time aqui. Mudou toda a vibe, tá ligado? O Então, pior é que, cara, é foda, porque dá dó do time, cara. Porque o time, É. a priori, Eu não tem nada a ver particularmente- com isso, né? Eu particularmente acho que afetou sim o time. Sim. Os Estados Unidos estava irreconhecível em campo. Os Estados Unidos não jogou absolutamente nada. Foi horroroso o jogo dos Estados Unidos. Eles fizeram um gol de falta, que a bola desvia na barreira e entra, eles chegam até a empatar o jogo. Mas a Bélgica amassou, atropelou, destruiu os Estados Unidos, tanto que o jogo foi 4-1 para a Bélgica, tá? Cara, a Bélgica tinha jogado 5 minutos de futebol até hoje na Copa do Mundo, que foi contra o Senegal, só. pois é, E eles pois é. trucidaram os Estados Unidos. E eu fiquei com muita dó, porque assim, o Balogun, claramente esse cara estava afetado em campo. Primeiro que ele não fez nada no jogo. Tanto que agradeceram o Balogun. Balogun, obrigado, porque você não fez um chute a Cumpriu a gol, uma suspensão. assistência. Você cumpriu a sua suspensão em Cumpriu suspensão. a suspensão em jogo. Exato. Cumpriu a suspensão né? em campo. E assim, ele depois, o próprio técnico da Bélgica fala que o Balogun foi pro técnico da Bélgica meio que se desculpar, e o técnico da Bélgica falou assim, cara, você não tem nada a ver, cara, você talvez seja a maior vítima aqui, porque Sim.
né? É. Não tem o que fazer. Ele, no mínimo, o Balogun recebeu ordem para entrar em campo, não tem o que fazer, Sim, né? sim. Foda. Então, assim, o time foi afetado. Eu não vou usar isso como desculpa, mas, cara, foi um amasso da Bélgica. Um Foda, mano. amasso. Não, Perder em até porque, casa, até a porque, gente cara. sabe que é foda. Não, até porque é o seguinte, ali foi uma questão política que é o seguinte, mesmo que o cara não quisesse jogar, mano, o maluco fez o telefonema, foi descendo efeito cascata, falou, mano, esse maluco tem que entrar em campo. É, É, Não tem jeito. exato. pois é. Não, e aí, e é comparativo também com o que aconteceu na final da NBA aqui, né? Que, tipo assim, no segundo jogo, em Nova York, lá do Knicks, né? O Trump resolveu ir pro jogo, né? Aí você imagina, o presida vai no jogo, tipo assim, tem que trancar a cidade inteira, tá ligado? Fode todos os torcedores, tá ligado? Atrasa o jogo. Então, assim, os caras vão ficar cansados antes É. do normal, tá ligado? A torcida, tipo, o Knicks foi e perdeu. É. Então os caras falam que, meu, Pois é. Pois é complicado e assim, isso não tem nem o que discutir. Teve influência, sim, forte. Foi uma vergonha a decisão da FIFA. Vergonha. Vergonha Uhum. mundial, tá? Que isso nunca mais se repita na história de Copas do Mundo. Mas essa história não vai parar por aqui, porque a Bélgica entrou com processo e tal. Eles ainda querem uma justificativa, eles querem, enfim. Vai dar pano pra manga. E aí no final teve até essa piada que eu vi que é numa Copa do Mundo onde a Bélgica é o bem da Copa, tamo lascado, né, cara? Porque, Uhum. tipo, enfim, a Exato. Bélgica se classifica e vai ter esse confronto com a Espanha nas quartas de final, fazendo com que a Europa, então, começasse a dominar aí o top 8, é, mais uma vez, das Copas do Mundo. Bom, aí chegamos no penúltimo jogo das oitavas de final, que foi esse Argentina e Egito. Cara, que eu vou falar desse jogo? Eu não esse sei, jogo aí foi foda. antes desse jogo, eu tinha na minha cabeça que o Lionel Messi era o maior jogador de futebol que eu vi jogar na minha vida, mas não era o melhor. Pra mim, o meu jogador favorito é o Ronaldo Fenômeno. Foi o melhor jogador que eu vi jogar em campo. Mas assim, depois desse jogo, eu não tenho mais nada pra falar do Messi. Acabou. Acabou. Não tem. O cara é o maior. E eu brinco que assim, se alguém foi maior que ele no futebol, eu não consigo imaginar o que esse cara deve ter feito em campo pra ser melhor que o Messi. De verdade. Tô sendo bem honesto com vocês. O Egito fez uma partida incrível, incrível contra a Argentina. Incrível, tá? O Hassan do Egito, ele parecia o Pelé em campo. O cara driblava 4, 5. Era um negócio incrível que estava acontecendo. O Egito fez 2-0 na Argentina e tudo indicava que o Egito ia se classificar, né? Ia se classificar. Mas, cara, tem alguma coisa que acontece com os times africanos que, assim, a gente viu com o Senegal, a gente viu com a África do Sul, a gente viu com o Congo. Chega no final do jogo, os caras não conseguem segurar a barra. Eles os caras perdem a concentração, acontece alguma coisa. A Argentina fez o primeiro gol e o Egito derreteu em campo. Derreteu. Derreteu. Os caras entraram em pânico total, né? E assim, o maníaco da bola 2, que é o Messi, você via claramente que o cara tava exaurido, o cara não conseguia mais correr em campo, o cara tava morto. Mas o que ele fazia em campo era uma coisa que dá vontade de chorar. Por que não tem um brasileiro que faz metade do que esse cara faz, velho? Era inacreditável. O cara cruza a bola, é gol. Aí no outro jogo, no outro lance, o cara cruza a bola, ele erra, aí a bola pá. Aí ele cruza de novo, aí erra, mas ele já tá dentro da área e chuta e é gol. Cara, como é que pode um negócio desse, cara? É inacreditável, né? A É força de vontade do Messi é incrível. absurda. E a É entrevista que absurda. ele dá depois, ele fala, cara, eu fiz o que eu fiz porque a seleção argentina estava sendo eliminada por minha causa. Porque ele perdeu um pênalti, assim como o Bruno Guimarães, o Messi perdeu um pênalti na oitava de final. Só que o Bruno Guimarães é o Bruno Guimarães. O Messi é o ET. O Messi consegue. Ele é talvez um dos poucos jogadores na história do futebol mundial que consegue reverter um cenário desse. De chance zero, de 2-0 nas oitavas de final. Ele conseguiu reverter. Ele, não foi ele. É É, ele. o cara carrega o time, né? Fica. É o que a gente falou, mano. Se o cara lesiona, tipo. Aí assim, eu entendo, aí eu não gosto de entrar muito em lance de arbitragem, polêmica e tal, mas minha opinião é assim, não aconteceu nada, o juiz acertou em todos os lances, essa é a minha opinião, tá? Só que assim, ninguém fala que no gol da Argentina, no terceiro gol da Argentina, tinha um zagueiro do Egito na área. Um. Um. O jogo tava 2-2, o jogo tava indo pra prorrogação, o Egito não tava sendo eliminado. Um zagueiro do Egito contra 2 da Argentina. É derretimento tático, os caras não conseguem, não segura a barra. Deu muita dó, fiquei muito triste pelo Egito, tava torcendo pelo Egito, é óbvio. Mas, cara, eu vou fazer o quê? Né? Exato. Infelizmente, futebol um tem um gênio, o outro, enfim. Foi um jogo espetacular. Agora, a Argentina tá mostrando sérios problemas. Apesar do Messi lendário, uma Copa incrível, a Argentina suou sangue, muito sangue, contra Cabo Verde e contra Egito.
Sim. tá? Eles não enfrentaram uma Noruega, um Japão, não enfrentaram uma Espanha, eles enfrentaram seleções que ninguém esperava nada na Copa e os caras sofreram muito. Então, criou-se uma pulga atrás da orelha da capacidade da Argentina agora ser campeã do mundo. É porque eles têm Uhum. o ET. Como eles Uhum. têm o ET, é complicado. Mas muita gente começou a duvidar da capacidade da Argentina ser campeã mundial. Você E essa é a falou. última dele, né? É a Então. última. Ainda bem, Você, pelo amor. você Nossa falou senhora. que. É, Vai cuidar dos filhos, pelo amor, cara. você falou sobre justamente isso, né? Essa encerramento de ciclo, né? De Cristiano Ronaldo e do Messi, né? Eu não via, né? Nós não vimos o Maradona jogar, né? Na época do Maradona, em Copa do Mundo, essas coisas. Uhum. Mas será que a Argentina sempre foi dependente de um Messias aí? Porque a Argentina era a Argentina do Maradona, né? Agora a Argentina é a Argentina do Messi, É, entendeu? possivelmente, né? Possivelmente. A maioria das seleções campeãs sempre tem um cara assim muito absurdo, muito acima, né? É, o Messi com certeza foi maior que o Maradona. Você pode preferir o estilo do jogo. O Maradona era um artista da bola. Ele driblava 17 caras em campo e fazia gol chapelando, né? Uhum. Mas o que o Messi fez, gente, o Messi tem 39 anos de idade. É. Você tem noção disso? O cara tem 40 anos, velho. Uhum. O cara tem 40 anos de idade. O que ele fez ontem não tem explicação, não tem. Não tem explicação, tá? Por isso que o jogo de ontem, independente do que acontecer com a Argentina, o jogo de ontem fez pra mim com que ele fosse o maior jogador que eu já vi jogar na minha vida. Não tem o que fazer. O cara é absurdo, tá? Entendi. E a Argentina passa para as quartas de final, nos trancos e barrancos, elimina o Egito. E a Argentina ficou esperando o vencedor de Colômbia e Suíça, que foi um jogo. Nossa, esse jogo Esse foi foi doído. tenebroso, cara. Esse eu assisti. jogo foi complicado de assistir. Olha, eu não Ó, assisti tantos jogos igual você, mas os jogos que eu assisti, tá que pariu. Que azar, mano. Não, Eu esse resolvo jogo- assistir Suíça e Colômbia, mano. esse jogo, basicamente, a grande oportunidade de gol que teve foi aos 119 minutos de jogo, que foi praticamente no último chute do segundo tempo da prorrogação, que o jogador da Colômbia perde um gol. Eu não vou dizer assim, ele foi um gol menos perdido do que o do Endrick, mas foi próximo. Ele perdeu um gol praticamente cara a cara. A Colômbia deu bola na trave. A Colômbia foi melhor, mas, cara, o que acontece com a Colômbia também é uma coisa inexplicável. Eles têm uma boa seleção. Eles fizeram uma primeira fase impressionante, mas adivinha pra quem que eles foram eliminados? Pelo time mais chato que existe na história do Uhum. futebol mundial, que é a Suíça. A Suíça não perde jogo, eu não sei o que acontece. Não perde, os caras não perdem jogo, vai fazer o quê? Leva pro pênalti, e aí pênalti, sei lá, acontece de tudo, né? Pênalti é pênalti. E a Suíça chega às quartas de final da Copa do Mundo. Talvez nem muita gente estava esperando, tá? Então aí, vão enfrentar a Argentina, e aí a gente chega então no seguinte formato nas quartas de final. De um lado você tem França e Marrocos, que vai ser um jogo incrível, incrível. Esse jogo é muito bom. É reencenação Muito. de semifinal, né? Pelo que o Marrocos tá jogando, eu queria muito ver o Marrocos numa final de Copa do Mundo, cara. Muito, tá? Até porque eu tenho essa teoria bizarra que o Marrocos é meio que vai representar o que o Brasil representou durante muito tempo fora da Europa. Eu acho que o Marrocos é essa seleção que vai começar a fazer isso, tá? Vamos ver como eu vou estar errado ou certo, mas eu tenho essa sensação. Vão enfrentar o vencedor de Espanha e Bélgica, que eu acho que é um jogo assim. Eu acho que se a Espanha jogar bola, ganha. A Espanha é favorita pra esse jogo. Mas, velho, depois do que a Bélgica fez contra os Estados É. Unidos, falar pra você que a Espanha vai ter que entrar com certo, né? Vai ter que tomar cuidado. Mas a Espanha é favorita contra a Bélgica, com certeza. Então, quem ganhar dessa chave aqui, chega na final. Eu vi uma galera falando que queria ver muito uma chave com Marrocos e Bélgica. Imagina uma semifinal de Copa do Mundo, Marrocos e Bélgica, cara. Que coisa estranha que ia ser, né? Uhum. E obviamente todo mundo tá querendo ver aí uma França e Espanha, porque, né, é um clássico do futebol mundial e tal. Mas eu gostaria muito de ver o Marrocos indo mais longe nessa Copa, tá? E do outro lado você tem Noruega e Inglaterra. E pra mim a Inglaterra é favorita, tá? A Inglaterra é um time muito bom, é favorita, mas com certeza a Inglaterra pode ser eliminada pela Noruega. Isso pode acontecer. Mas eu acho que a Inglaterra é mais favorita do que o Brasil, por exemplo, contra a Noruega, tá? Tá. E esse Argentina e Suíça, assim, não sei. A Argentina é favorita, mas, cara. Não sei, a Argentina. Sofreram Argentina- mata-mata até é. agora, brother. Cada vez que passa, a Argentina me passa menos confiança. De que, tipo assim, eu tenho a impressão de que se a Suíça faz 1-0 na Argentina, acabou o jogo. Essa é a impressão que eu tenho. Fazer gol na Suíça, você tem que. Sei lá, tem que jogar uma bomba nuclear pra conseguir fazer gol nos caras, né? É diferente. Não vai ser um time que vai se perder, é um time taticamente muito organizado, muito bom. Então, assim, né? E aí a outra piada seria muito engraçada ver Noruega e Suíça. Imagina uma semifinal, Marrocos e Bélgica, Noruega e Suíça. Interessantíssimo, cara. Imagina, cara. Copa histórica. Ia ser uma É. Copa totalmente aleatória, né? Uhum. Totalmente aleatória. Mas tem tudo também. Mas
pode acontecer de ser França, Espanha, Inglaterra e Argentina, aí seriam 2 jogos espetaculares, né? E aí pode ter uma final França e Argentina, Espanha e Argentina, Inglaterra e França, são as finais mais cotadas aí, né? É. Eu diria que até o momento, pelo que a gente viu na Copa, a final que eu apostaria nesse momento hoje seria França e Inglaterra, tá? Tá. Mas Uhum. assim, acho que a Argentina tem chances iguais praticamente de chegar numa final, e acho que a Espanha também. Mas eu gostaria muito de ver Marrocos na final de Copa, de verdade, muito. Imagina uma final Marrocos e Noruega. Pois é, pois é. Pois é, Seria é legal, aleatório. seria Mas o legal. Diego tem uma teoria interessante, que é da semifinal não passarás, né, Diego? Time pequeno não passa de semifinal, e aí É, eu acho que é uma teoria que tem, né? da quarta, né? Da quarta É. ali, semifinal. Assim, o Marrocos se consideraria um time pequeno? Eu não sei. Não, o Marrocos tá se tornando o que a Croácia, né, se tornou nas últimas Copas. É uma seleção que, tipo, todo mundo olha meio torto e de repente os caras estão na semifinal de Copa. Só É. que o Marrocos vai enfrentar a França, que é uma repetição da semifinal da Copa do Mundo Uhum. passada. E assim, cara, A infelizmente, base dos 2 times é a mesma? é bem parecida. É bem É. parecida. É bem parecida, né? Mas assim, infelizmente, cara, o Marrocos deu muito azar. Mas assim, eu acho que o Marrocos tem chance de eliminar a França. Não é grande, mas se tem uma seleção É. que consegue bater de frente com a França, na minha opinião, é a Espanha, Marrocos e Inglaterra. Eu não boto fé na Argentina contra a França. Não boto fé, Tá. tá? Mas é isso. E uma Essas são Bélgica? Não, não vai. Bélgica eu também acho não que a vai? Imagina, Bélgica, cara. assim, se a Bélgica passar da Espanha, eu vou ficar bem surpreso. Mas aí, se a Bélgica Tá. pegar uma França ou Marrocos, eu acho que eles tomam piaba. De É? verdade. Eu acho. Eu acho. Legal. É. Interessante, Mas interessante. é aquela coisa, né? No mata-mata aqui, eu acho que nenhum time aí tem menos que 25% de chance de. Você vê, Tá você vê pelo ligado? Paraguai, né, cara? O Paraguai, se não fosse aquele pênalti, poderia ter ido pros pênaltis. E poderia ter eliminado a Alemanha e poderia ter eliminado a Pênalti aí, França. Você aí tem que entendeu? fazer. A tona do mata-mata é, você não pode errar. É? Infelizmente, o Brasil pagou Não caro pode por errar. isso. Outras seleções pagaram. A Colômbia pagou caro por isso, tá? O próprio Canadá, querendo ou não, pagou caro por isso. O Canadá teve chance de estar na frente. E, cara, o mata-mata, quando você sai na frente, a vantagem que você tem no jogo é monumental num jogo desse. É. Porque o outro time É. fala, caraca, eu tô sendo eliminado. Uhum. O cara joga com outro Psicológico psicológico. é tenso, é tenso. É muito tenso. Então, assim, não dá pra calcular o quão vantajoso é você abrir um placar num jogo de mata-mata. É muito absurdo, assim, tá? É. Então a chance é 0. O Brasil, Eu infelizmente, teve fico, várias e não conseguiu. eu fico pensando se a modalidade, assim, né, da Copa do Mundo fosse um playoffzinho aqui, cara, como que ia mudar as coisas, né? Muda Aí, tipo, muito, eu acho né, que cara? o time melhor realmente tem a chance é bem maior, né, Muito, de prevalecer. Se fosse, muito isso eu não maior. digo nem playoff, eu digo se fosse igual Champions, jogo de ida e jogo de E de volta. Se volta. fossem 2 jogos, eu acho que seria É. mudaria Assim, tipo, bastante o cenário. melhor de Entendeu? 3, né? E Exato. assim, eu ainda acho que o Brasil, nas últimas Copas, tem pecado na preparação para esses mata-matas, tá? Uhum. Porque a realidade é que é brutal, o mata-mata é brutal. E assim, Bruno Guimarães, eu sinto muito, você jogou muita bola, mas a verdade é que é inadmissível você perder um pênalti em oitavas de final. Eu sei que é do jogo, eu sei que você pode perder o pênalti. Sim. Mas infelizmente é inadmissível, você não pode. É tipo você, entendeu? É foda. tipo você no seu trabalho, você vai subir num palco pra fazer a sua maior apresentação pra empresa, na sua vez você chega lá, você gagueja, cara, você vai ser mandado embora no dia seguinte, né? Tipo isso. Uhum. É tipo isso, cara. Entendeu? Infelizmente é inadmissível. Não dá. E o Brasil, de novo, né? Fez Mas isso. é que tá, Pois é. daí começa a cavalcar, né? Começa a aparecer um monte de coisa, que nem teve, se não me engano, foi o Rafinha falando que é ruim jogar na Copa do Mundo, que é bem no período de férias, né? Tipo, É. você E o entendeu? Daí, Rafinha. É. sim, mas você entendeu? O O Rafinha, Rafinha, que o Rafinha. Ninguém se lembra do Rafinha na Copa, ainda bem que, assim, desejo tudo de bom pra vida do Rafinha, óbvio, não quero nada. Mas foi um bem pra seleção brasileira esse cara ter sido lesionado, né? O sim, Brasil melhorou com a saída o Rael fez uma boa Copa, enfim. Bom, é isso. Não vamos ficar aqui remoendo, né? O Brasil tá fora, como tá Sim, fora sim. das últimas 6 Copas. sim, O que Essas mais quartas tem de é final. conteúdo. Isso. exato. Tem jogaço. Eu tô querendo ver muito esse França e Marrocos. Eu vou sentar e não vou desgrudar, porque esse jogo vai ser um espetáculo. Me diz Eu uma falei que coisa, México e Inglaterra ia Rubens. ser espetáculo. Anotem aí, França e Marrocos. O Marrocos vai fazer o jogo da vida deles, assim. Imagina esse Louco. time do Marrocos fazendo o jogo da vida deles, cara. Se o Egito, fazendo o jogo da vida deles, fez o que fez com a Argentina, vamos ver o que o Marrocos... Cara, vai ser um jogaço, tá? Promete. Me diz uma coisa, você sabe, não precisa falar os dias, mas qual é a ordem cronológica dos jogos aí? França e Marrocos jogam amanhã. Tá. E aí eu acho que no dia seguinte tem Espanha e Bélgica. E aí eu Isso. acho que no sábado a gente tem 2 jogos. Eu acho que. Aí eu não lembro quem que joga primeiro, mas Noruega, Correto. Inglaterra, Argentina e Suíça jogam no mesmo dia. Inglaterra primeiro, Noruega e É, Inglaterra primeiro. Tá. é isso.
Então, Beleza. é isso, senhores. Então tá bom. Voltaremos Boa. mais pra frente pra falar sobre essas quartas dessa semifinal. E a Copa do Beleza. Mundo tá acabando. Oh, meu Deus. Sim. É Pois isso. é, cara. Tá Beleza. acabando, mas quem sabe na próxima a gente volta, né? Com certeza. É isso aí. Senhores, Valeu então, até a próxima. galerinha. Obrigado aí. Um abraço. Falou. Valeu. Super Casual Brothers.